Vamos nos conectar com a nossa verdadeira essência? E se eu te disser que absolutamente tudo surge em ti? Conexão com o divino sem nenhum vínculo religioso. E como seria caminhar consciente? Buscar a verdade interior dentro do equilíbrio corpo, mente, espírito. O novo humano está surgindo. Já te perguntou aonde surge a doença? Vamos conhecer a real da abordagem integrativa? Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Nova Essência. Nós estamos muito felizes, né, Lu? Sim, muito felizes. Com a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né? Mais uma frente de ação nossa, do nosso servir. Nosso podcast ele vai ser direcionado para assuntos dentro da área da saúde integrativa. Vai ser recheado de conteúdos bacana, bem como convidados. Então, não percam nossos próximos encontros, que a gente vai ter muito assunto legal mesmo. Quero pedir para vocês, então, dar uma olhadinha ali nos comentários, que o Jimmy, nosso parceiro aqui da produção, já colocou o link do Instagram, Facebook, Spotify e do próprio YouTube para vocês poderem seguir, ativar o sininho e ficar sempre por dentro de todas as novidades aqui do programa, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero pedir, então, para minha colega aqui de bancada, Lucila, se apresentar, contar para nós um pouquinho da trajetória profissional e pessoal que fez tu chegar até hoje aqui com todo esse conteúdo e com essa bagagem de vida, né, Lu? Para a gente poder construir esse podcast com muito carinho. Boa tarde a todos, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com todos vocês e criando esse novo espaço dentro das terapias alternativas, integrativas e terapias holísticas também. Bem, eu sou graduada em enfermagem no século passado. Então já faz muito tempo mesmo, né? São 43 anos de caminhada, pós-formatura. Eu sou daquela turma que ainda aprendeu dentro da medicina cartesiana, né? Dentro da cultura ocidental, onde tudo era separado. A mente era separada do corpo, né? O homem era separado da natureza. Então era uma cultura, e ainda nós temos essa cultura ocidental, que faz essa separação. O homem é somente o fígado ou o coração, e assim nós somos formados. Mas com o passar do tempo, eu fiz uma excelente faculdade que me deu um suporte muito grande para chegar onde eu estou, né? Me deu base. E eu fui me perguntando o porquê das doenças nas pessoas. Como assim? Um remédio não cura uma doença? Mas o que é isso? Por que um remédio não cura? E essa pessoa volta a ter a mesma doença e consultar muito nos consultórios. O que tem por trás? E aí eu comecei a estudar a correlação das doenças com o lado emocional, né? Vários estudos, vários cursos, comecei a me aprofundar nesse assunto, né? Dentro da psicologia, inclusive. Na época eu estava cursando psicologia, só não me formei, né? E então tem uma caminhada muito grande assim dentro da enfermagem, que eu fui muito feliz. Eu participei de momentos muito importantes da humanidade. Um deles é quando foi implantada a medicação para os ancenianos. Eu participei dessa equipe, saí a campo,
para oferecer a medicação que não existia, né? Então ela foi implantada no Brasil e eu tive esse contato direto com os ancenianos, que para mim foi uma gratificação muito grande, porque parecia que eu já conhecia aquele povo, né? Desde a época de Jesus. Aí vem o lado espiritual, né, de todo esse processo. E outra participação bastante importante dentro da enfermagem foi quando chegou a medicação também e começaram a fazer o tratamento de AIDS no Brasil. Então, eu participei dessas equipes todas, né? Eu trabalhava em saúde pública e me senti muito, muito feliz. Depois dessas caminhadas, eu continuei na saúde pública, em unidades sanitárias, né, em hospitais, até que eu tive que optar. Ou eu continuava como enfermeira, ou eu seguia o meu caminho como terapeuta. Foi aí, então, que eu fiz a opção como terapeuta, né, holística. Comecei a fazer muitos cursos, né? Então isso há 25 anos, fazendo cursos dentro da área, para ter ferramentas para entender o ser humano de um outro foco. E continuo até hoje. Brilhantemente, né, Lucila? Obrigada, querida. Assim como você também. Ô, Lu, e qual é hoje a tua frente, assim, de abordagem na tua área, assim? Quais são os leques que hoje tu abre? Sim, agora nessa minha caminhada holística, integrativa, até que a gente pode chamar assim, né? Eu atuo mais no lado espiritual juntamente com emocional, para fazer um alinhamento, né, dentro da técnica apométrica, onde eu tenho muitos resultados positivos e sou muito, muito feliz em poder oportunizar às pessoas essa técnica. A apometria é linda, né? Acho que a gente tem que gravar um programa só sobre apometria, né? Vamos gravar, sim. Com estudo de caso. Estudo de caso. Tem vários casos, né? Vários relatos bastante pesados, inclusive, para mostrar para o povo, né? E o público que está nos ouvindo, né? A intensidade da apometria. Lu, depois, ao longo aqui do programa, eu vou te perguntar mais. Obrigada. Sim. E você, Eve? Me conta um pouquinho da tua trajetória. Você que é da nova geração da enfermagem, né? Então, Lu, na verdade, assim, eu até era da nova geração, mas eu acho que eu já estou ficando meio que para trás também, né? Assim, eu fui ainda, toda a minha parte de formação da enfermagem, eu me formei ali em 2009 pela PUC, e ela ainda era muito pautada dentro dessa parte mais cartesiana, Eu sempre digo assim que às vezes a gente não entende muito bem as escolhas lá no início, né? Porque são tantas profissões para te escolher e a enfermagem me chamava, assim, e conversei com muitas pessoas, assim, para conseguir traçar esse perfil meu profissional e sempre dava enfermagem. E eu não me identificava exatamente com aquele padrão de abordagem, né, que a gente tinha. E rapidamente, assim, eu consegui perceber que dentro da enfermagem a gente tem o humanismo muito alto, né? O enfermeiro é quem está ali no atendimento para acolher, para dar atenção, ele é especialista em diagnóstico de sintomas, ele tem a capacidade de enxergar o paciente como um todo, né? Ele tem um olhar um pouco mais aberto, né? Não tão setorizado, apesar da nossa formação, ela está muito pautada em cima de sintomas e tratamento medicamentoso. O enfermeiro, ele tem esse olhar um pouco mais amplo sobre o paciente, e isso faz toda a diferença quando a gente parte para o olhar integrativo.
Então, eu sinto também que foi uma base muito importante para mim. Tive grandes desafios, trabalhei com pesquisa de medicação e logo que eu me formei, que eu caí no mercado de trabalho, eu tive essa mesma sensação, né? Gente, como assim meu paciente está voltando o tempo todo para o hospital com os processos, né, de doença cada vez mais intensos, cada vez mais grave, a minha equipe está doente, o que está acontecendo, né? Que parecia assim que eu era o peixinho fora da água ali, né? Trazendo uma comida natural, trazendo uma leitura durante a noite. Sabe que teve até acho que isso eu não te contei, teve uma funcionária nossa que ela teve um AVC na época, assim, que eu estava trabalhando, e eu estava de folga, eu era plantonista noturna de um hospital público. E daí, quando eu cheguei, ela se tornou minha paciente. E eu estava lendo um livro do Dalai Lama na época, que era O Segredo da Felicidade. E eu disse, eu vou ler para ela. Porque a gente escuta muito na área da saúde que os pacientes em coma, eles escutam nós, né? Sim, como é importante E isso, eu né? disse, agora eu vou pôr em prática isso que eu aprendi. E eu li o livro para ela. Ela ficou em coma um tempo, sei lá, 10 dias, não me lembro quanto tempo. E eu fazia plantão a cada 48 horas, então eu li o livro para ela. Um belo dia cheguei lá, ela não estava. Né? Eu disse, cadê? Não vou citar o nome, né? Onde é que tá a minha paciente? Tá? Onde é que... ela já foi pro quarto, fui correndo pro quarto dela, querer saber como é que ela tava. Quando eu cheguei, que ela me olhou, ela começou a chorar. Ela disse, Evi, o que tu leu pra mim, que eu lembro de tudo que tu falou pra mim na UTI. E daí eu me emocionei, porque isso é tu conversar com o subconsciente da pessoa, né? E daí tu vê que, na verdade, o tratamento ele pode ir muito além do cuidado mecânico, né? Essa, para mim, assim, foi uma das primeiras experiências, assim, que eu tive já dentro do hospital. Tem muita história para contar, assim, dentro da área da saúde, assim, muita coisa acontece. Mas, a partir desse trabalho que eu tive, eu decidi que eu não ia mais ficar na enfermagem tradicional, vamos dizer assim. Que eu ia partir para um estudo mais integrativo. E, na época, o meu sonho era estudar medicina tibetana. Porque eu estava frequentando o Shagdu lá em Três Coroas, né, o templo budista, faz até hoje muito sentido para mim como filosofia de vida, mas não era possível fazer essa formação aqui no Rio Grande do Sul, tinha que ir para São Paulo e naquele momento não tinha como. E eu resolvi fazer o Ayurveda, por intermédio de um terapeuta muito especial, o Vitor, que eu acho que tu também conheceu. Também. O Vitor me apresentou o Ayurveda e o Ayurveda transformou o meu olhar, né, sobre a saúde. Foi ali que eu entrei na filosofia da saúde, que eu acho que isso faz toda a diferença dentro de uma abordagem integrativa, porque daí tu fica com o olhar aberto, tu fica com o olhar expandido, tu tem mais liberdade na abordagem com o teu paciente, né? Então, a minha primeira formação dentro da área integrativa foi o Ayurveda, que é uma formação bem extensa, que é a medicina natural indiana, que pega vários aspectos importantes, que uma hora também eu quero falar aqui no podcast sobre o Ayurveda. E tu tem todo o perfil para isso, né? Eu faço o que eu amo, né? Isso. É uma coisa que eu não canso. E daí depois seguiu, né, várias. Dentro do Ayurveda eu sempre pensei assim, gente, para eu fazer bem feito isso, eu preciso viver o Ayurveda. Porque os indianos, eles nascem dentro de uma cultura que é passado de pai para filho, né? O sistema deles é assim. Então, como é que eu vou chegar nesse ponto de poder fazer uma terapia e vivenciar isso, experienciar isso? Também tive que sair da enfermagem num primeiro momento, porque naquela época o conselho ainda não reconhecia as terapias integrativas e acabei trabalhando por um bom tempo como terapeuta integrativa. Né? Não pude continuar naquele momento com a enfermagem.
E daí eu fui para a área da cozinha natural, para a área da fitoterapia, para a área das terapias corporais, para a área do reiki, para a área da meditação, para a área de rotina diária. Fui construindo o meu entendimento sobre a minha qualificação dentro da Ayurveda. Então, foi vivendo, sabe? E de uns 8 anos para cá, a enfermagem ela deu uma grande virada como conselho, né? Então, eles começaram a reconhecer diversas terapias integrativas, o que me animou a voltar para a enfermagem, fazendo outras pós-graduação daí dentro da área da enfermagem. E agora finalizando a medicina chinesa, que é uma formação que eu estou muito feliz de estar chegando aí no fim desse ciclo fantástico, também uma outra expansão sobre a abordagem do que é saúde, né? E é isso. É uma coisa que me deixa feliz. E tu falaste no reiki, né? E o reiki é o nosso primeiro passo para entrar nesta área, né, das integrativas, da área holística. É verdade. Porque a gente fala sempre o seguinte: eu sou uma pessoa antes do reiki e outra pessoa depois do reiki. Tudo se abre. É um despertar. A partir do curso de reiki, teu primeiro curso de reiki, tu começa a despertar para esta área, para este mundo, para esse tipo de energia. Tu sabe que eu fiz o reiki, eu ainda estava na faculdade de enfermagem. Ah, que lindo. Porque quando e agora falando sobre saúde integrativa, assim, uma experiência pessoal. Quando eu entrei na área da enfermagem, quando eu entrei na faculdade, eu ficava muito nervosa. E daí aquele nervosismo das apresentações me deixava com uma cãibra nas mãos. Eu ficava completamente toda retorcida assim nas mãos de nervosismo. E essa cãibra começou a aumentar. Então eu fazia yoga, eu tinha cãibra, eu fazia atividade física, eu tinha cãibra. E uma professora minha da enfermagem disse: Evi, tu precisa fazer terapia. Tem alguma coisa que te bloqueia e que tu acaba construindo essa situação. E eu tinha dor, né? Então, e naquela época eu tinha sido apresentada para o Vitor, que era terapeuta radiestésico. Sim. Mas eu fui nele achando que ele era psicólogo. Cheguei lá porque uma amiga minha me indicou e ele veio com uma prancha de radiestesia, com um pêndulo e começou a fazer os meus exames, assim. E eu ainda na época da faculdade, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Mas acabou que ele se tornou um baita amigo e foi ele que me deu as iniciações do reiki. Olha, o despertar foi a partir dali, né? Foi a partir do reiki, é verdade. O reiki é o primeiro passo. Eu sempre comento isso com as pessoas. Como é importante nós termos o reiki na nossa vida. Mesmo que tu não vá praticar, né, em outras pessoas, profissionalmente, mas tu pratica o reiki contigo, na tua casa, com os teus animaizinhos, com as tuas plantas, protege a tua casa. Então, na minha visão, o reiki é muito importante. Ô Lu, e agora sim, dando sequência um pouquinho aqui no nosso bate-papo, me diz um pouco dentro assim dessa tua visão, né, da abordagem integrativa, o que para ti hoje é o conceito de doença no ser humano? A doença e a saúde, elas estão bem próximas, né? Uma é o oposto da outra. Então, doença, né, na nossa visão, assim, e nessa visão que a gente já tem nessa caminhada, né? Como eu falei no começo, né, essa cultura ocidental, cartesiana que a gente foi formada, né, a gente não aceitou muito. Então, nós fomos procurar algo diferente. E o que nós encontramos? Um processo da física quântica, do que é energia. Primeira vez que a gente leu o que era energia, né? Como foi difícil entender dentro desse processo cartesiano. Mas Einstein já comprovou cientificamente
a presença da energia, né? E que tudo é energia nesse universo. Matéria e energia é a mesma coisa. O que modifica na matéria e na energia? Apenas a frequência da vibração. E assim também é o nosso mental. O nosso cérebro, ele funciona da mesma forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no nosso cérebro nós temos o consciente e o inconsciente, que são ondas. Um tem ondas beta e o outro tem ondas alfa, né? Então, onde nós temos ondas alfa é que criam traumas, se guardam os registros, né, bons e registros ruins da nossa vida. E, principalmente, os traumas. E, a partir dali, começam os conflitos no ser humano. E corpo e mente é a mesma coisa. No teu corpo, tu tem o reflexo da tua mente. Então, a partir dos teus conflitos, dos teus problemas mentais, né, dentro do lado psíquico, tu começa a produzir doenças no teu corpo. Porque nós também aprendemos que a doença, ela era um fator externo, que a gente não tinha responsabilidade nenhuma da nossa doença, né? E nós temos responsabilidade. E muita, né? E muita responsabilidade. Então, se tu começa a pensar, eu tenho responsabilidade pela doença que eu formei no meu corpo, da onde que veio essa doença? De um campo de informação, de um conflito psíquico. Logicamente, até tu pegar uma virose também tem o processo energético, mental, né? Se tu tá com o teu campo equilibrado, energeticamente falando, tu tá com o sistema imunológico equilibrado, tu não vai pegar uma virose, né? Muito menos tu vai produzir um câncer no teu corpo, né? Então, a doença, ela tem esse, digamos, é um desequilíbrio total no corpo humano, na tua mente, no teu corpo, no teu campo de vibração, na tua frequência. Logicamente que também a gente pode abordar que algumas doenças têm uma atuação espiritual, né? Mas isso é outra coisa. Uhum. E Lu, como que a gente constrói saúde? Ou o que é saúde hoje em dia, dentro desse conceito assim integrativo? Na minha visão, assim, é um equilíbrio de tudo isso, né? Um equilíbrio para te não ficar doente. Então, tu tem que olhar para o teu corpo físico, para o teu corpo emocional, mental e espiritual. E todos eles precisam estar saudáveis. Né? A tua vida também dentro da comunidade que tu convive tem que ser saudável para te não adoecer. Uhum. Que seria assim as tuas a tua doutrina, como tu caminha no mundo, né? Que as tuas escolhas, o budismo diz muito sobre os antídotos, né? Os antídotos de como tu constrói uma jornada assim mais leve. E é dentro dessas leis de comportamento, né? De compaixão, de como é que é o teu olhar na sociedade, como que tu caminha, né, nela. Como que tu pensa, como que tu age, como que tu fala. Isso tudo constrói. De mundo, né? A visão de mundo. Porque cá para nós estamos vivendo num mundo bem complicado. E como é que nós vamos ficar saudáveis em todos os estados, né? Em todos os corpos, na nossa mente? Como é que tu vai ficar saudável 100% todos os dias? É uma busca, como, né? É uma busca, então, é contínua, né? Todos os dias. Buscando para que tu fique saudável, equilibrada. Saúde é equilíbrio. É equilíbrio em todos os sentidos. A gente diz que todos os dias tu acorda e tu tem um potencial
para desarmonia. Isso é o que a Ayurveda diz. Então, quando tu acorda, tu tem que observar como que tu tá, né? Não dá para acordar e sair correndo. Tu tem que ver como é que tu acordou naquele dia, tem que ver se tu acordou com saúde, se tu tá com dor, se tu não tá com dor, como é que tá o teu emocional, e a partir daí tu te planejar. Porque se tu tá com uma frustração, com uma raiva, tem certos assuntos que é melhor tu nem tocar. Sim. Certas pessoas é melhor tu nem encontrar. Então, certos compromissos que tu possa organizar de uma forma diferente, já se planeja para que o teu dia seja um pouco mais leve. E o que acontece normalmente é a gente estar dormente a isso, né? Não ter a autopercepção, não ter a autocrítica do que a gente pode e não pode fazer naquele dia e querer dar conta de tudo e as coisas saírem de uma forma muito errada para nós, para nossa saúde, nos sobrecarregando, né? Porque nós vivemos, às vezes, no automático. Sim, e daí tem... Dia após dia. Com certeza. E daí tem aquela fala, ai, mas eu tenho filho, ai, mas eu tenho meu trabalho, ai, mas eu tenho meu compromisso. Ok, a gente também tem. Mas como que tu vai caminhar naquele dia? É a tua paisagem interna, é o teu mental, é isso que tem que ser trabalhado. O de fora nunca vai mudar. O de fora, as demandas, elas vão estar sempre acontecendo. Mas como a gente tá, é o que vai ser projetado. Sempre. Quem tem filho pequeno, logo que nasce, eu lembro que eu chegava a ficar estressada quando alguém dizia: ah, ela tá mal porque tu tá mal. Ah, ela tá assim porque tu também tá assim. Eu ficava estressada com aquilo e dizia: como que ela tá doente? Eu nem tô louca. Tava surtando que ela tava doente. Então, na verdade, eu tava em desequilíbrio e a minha filha tava manifestando tudo aquilo. O filho é o espelho do pai e da mãe, né? O filho é o maior exemplo de holografia que eu vejo. Sim. Sabe? Quando tu te torna pai e mãe, tu não consegue te esconder. Porque o filho tá ali mostrando o tempo todo, né? Isso. Mas a vida, ela é assim. A gente é o tempo todo manifestando o quê? O que o nosso retroprojetor, o nosso mental tá jogando, né? E então, assim, não importa muito de fora. Né? Muito, um desafio diário. Diário. Eu digo assim, ó, se a gente conseguir fixar nossa mente num aspecto assim de missão, conosco a gente já ganhou muito do nascimento. Sabe? Já Sim, venceu assim sim. muitos degraus de evolução. Porque para mim, num aspecto último, eu acredito que é por aí o caminho, sabe? Do grande propósito. É a gente entender essa correlação que tem do pensamento, do emocional, do campo e como a gente projeta isso para o aspecto físico, né? A tua missão é contigo mesmo, é É. como viver bem o dia a dia, que é uma batalha muitas vezes. Sempre, Né? sempre. Depois que tu está bem, então tu pode auxiliar alguém. É. Né? E para ti, Eve, o que tu me conta um pouquinho assim do conceito de doença? Então, eu sempre trago assim para minha mente, para minha abordagem assim profissional, um conceito que eu aprendi no Ayurveda e mais tarde eu consegui complementar esse entendimento com a acupuntura, que é o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que ter o entendimento que a gente vive em polaridades. Né? E então a gente tem o yin e o yang, o aspecto feminino e o aspecto negativo, o positivo e o aspecto feminino e masculino, o positivo e o negativo. A gente vive nessa programação, essa é uma condição do nascimento. E visto isso, não tá nada, não, o feminino e o masculino, eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós, eles compõem, né, pela acupuntura, o yin e o yang compõem a matéria. Visto isso, a gente começa a trabalhar dentro da integrativa sempre nessas polaridades. Então, por exemplo, chega um paciente com uma doença grave, severa no campo físico,
a gente tem que tratar o físico, né? A gente vai usar da nossa medicina moderna para tratar as questões do físico e junto com as integrativas. E quando esse físico começa a melhorar, vamos dizer assim, sair um pouquinho do estado de rigidez, brota as questões emocionais. Então, o físico interfere no emocional e o emocional interfere no físico. Esse é um conceito bem importante quando a gente quer tratar de doença dentro da integrativa. Mas indo mais além, né? Como que a gente consegue conceitualizar esse aspecto do sutil e como que ele interfere hoje no nosso campo físico? Segundo o Ayurveda, as filosofias, assim, né? Antroposofia, Ayurveda, acupuntura, enfim, essas medicinas mais de base que norteiam até hoje a nossa atuação, eles consideram o seguinte, que a gente tem um espaço primordial de paz, um espaço de consciência primordial. O que é isso? É o nosso espaço de liberdade mental, é quando a gente está em paz, mas ele transcende a condição da mente, é a tua manifestação, é a tua presença, é o teu absoluto. Quando tu está nesse espaço, tu te torna um maestro. Tu sabe para que lado tu vai, porque tu não tá te movendo por emoção, por pensamento, por causa e consequência. Tu tá num espaço primordial. Tu estás com saúde nesse estágio. Pleno. Pleno com saúde. Pleno. Claro que quando a gente começa a fazer essa busca, a gente oscila, né? A gente oscila e muitas vezes a gente não consegue chegar num espaço primordial puro, mas a gente vai para uma bolha mais expandida do nosso olhar, e isso a gente já se beneficia muito, né? Então a gente tem esse espaço primordial, que é dali que surge, ali a nossa manifestação. Quando começam a surgir movimentos que vão construir um pensamento, isso é o deslocamento de campo elétrico, de campo energético. Esse deslocamento de campo é onde a acupuntura atua, é onde está o campo informacional, é onde, quando tu está no teu espaço de consciência, tu acessa o campo das informações e tu caminha no mundo com alternativas, né? Eu tenho um objetivo, meu objetivo é pautado em cima de bases, de leis espirituais, de um caminho de luz, não prejudicar o ser humano, enfim, pensamento de compaixão, altruísmo. Então, tu sabe para onde que tu vai e tu encontra todas as alternativas, porque só estando no espaço de consciência primordial que tu acessa de verdade esse campo, né? Mas existem terapias que acessam aquele campo e trazem algumas informações para nós. A acupuntura com os meridianos é o deslocamento energético, ela está atuando ali, mas a gente tem a constelação, a gente tem os registros acásticos, a gente tem a apometria, a gente tem uma série de coisas que estão indo aí nesse espaço e que a gente pode lançar mão conforme a nossa necessidade, o que a gente quer abrir, o que a gente quer tratar, né? E a acupuntura, ela atua num campo da consciência do ser humano ou do inconsciente? A acupuntura, ela vai interferir no campo elétrico do ser humano. É na distribuição dessas vamos dizer, correntes, né, que são os meridianos. Quando os meridianos se distribuem, eles vão direcionando a construção de matéria. Uhum. Então, ela está interferindo nesse campo. O pensamento, ele vem depois desse campo, que é o terceiro espaço. Então, a gente tem o espaço de consciência primordial, a gente tem a distribuição elétrica, que vai construir um pensamento. Quando o pensamento é construindo, a gente fez uma sinapse neuronal. Aquele pensamento repetido, ele reforça essa sinapse, que é a despolarização dos neurônios e fazendo uma corrente elétrica. Quanto mais a gente forçar um pensamento, mais esse caminho, mais essa rota fica construída. E a gente passa a atuar no mundo de acordo com esse pensamento mais repetido. Eu dou um exemplo assim na clínica, quando a gente conversa sobre isso, que é como se tu estivesse fazendo uma trilha para uma cachoeira, que tu nunca foi.
Tu nunca vai seguir o caminho que tá fechado de mato. Tu sempre vai seguir a trilha aberta. Por quê? Porque ela é mais segura, porque ela é mais rápida, porque ela é mais fácil, porque todo mundo conseguiu e chegou até a cachoeira. A nossa mente, ela funciona da mesma forma. O caminho conhecido. O caminho conhecido. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente está num estado primordial de consciência, né? A criança, ela nasce pura. Ela nasce, ela não tem ego, ela não tem nada ainda ali. O que ela tem? Ela tem consciência. Né? Só que daí ela sente algo que ela não sabe o que é. Daí a mãe vai lá e faz o checklist. Tá xixi, tá cocô, tá com fome, tá com frio, tá inseguro, já aperta bem o nenê ali com a mantinha, e a criança vai sendo treinada a formar um entendimento. Isso é o pensamento. Então quando eu sinto isso é fome, então quando eu sinto isso eu tô xixi. Então e daí tu começa a identificar que o bebê vai mudando o tipo de choro, né? Ela vai formando o caminho neuronal, né? Vai formando um caminho neuronal. O que acontece? Às vezes os traumas estão nessa base, né? E daí tu começa a caminhar no mundo, tipo assim, aconteceu uma situação horrível na minha vida, eu não vou mais por ali. Porque eu sei que por ali eu vou me dar mal. Agora eu só vou por lá. Eu posso quebrar minha cabeça, eu posso estar me dando mal, eu nunca mais vou ser feliz, porque a minha felicidade estava naquele caminho. Só que eu tô indo para lá, porque eu tenho medo de sofrer de novo. E só que eu não vou mais encontrar a minha paz, porque a minha paz estava quando eu era aquela pessoa mais inocente, mais feliz, mais sorridente, que se divertia com a vida, mas a vida foi me calejando. Eu fui ficando endurecida, eu fui ficando tensa, mas eu não vou por lá, eu vou por aqui, porque aqui é o caminho seguro. Só que aquele caminho está formando um comportamento e esse comportamento vai gerar uma emoção. Nesse meu caso, nesse meu exemplo, o que está me norteando é o medo de não sofrer de novo. Então, a minha vida ela é pautada por escolhas, porque eu tenho medo. E daí a terapia, daí as integrativas vão chegar e vão dizer: olha, o teu meridiano do rim tá com desarmonia, a base do meridiano é um sentimento de medo, vamos olhar para isso, como é que tu tá hoje, tu tá com a via das águas mais ativas, deixa eu dar uma olhada, né, em como é que tá sendo o teu dia a dia. Então tu começa a ver que todas as tuas escolhas são pautadas a partir de um trauma emocional. Quando tu repete essa emoção, tu começa a construir uma doença no campo físico. Somatiza no campo físico. Começa a somatizar. Um grande exemplo, assim, que eu tenho é a gastrite. Vamos dizer que a gastrite é um exemplo clássico, né, de estresse. Então, tem vários motivos para a gastrite surgir, mas eu vou pegar que seja o motivo da raiva, da explosão. Não necessariamente é isso, tá? Mas vamos supor que eu vi que o meu paciente tem esse meridiano do fígado mais aumentado, ele está fazendo um controle muito grande lá no meridiano do estômago e esse meu paciente está com gastrite. Ele desenvolveu porque ele tem um comportamento reativo descompensado. Ou, às vezes, ele não manifesta, mas ele explode para dentro, ele implode, né? Implode. E a partir daí, ele desenvolve uma doença sutil. Várias doenças. É, uma doença sutil, né? A gastrite, hoje em dia, a medicina já está tratando, mas tem situações que tu gera desconforto, tu não sabe dizer o que é. Tem diarreia, mas ninguém descobre o que é. Tem dor pelo corpo, ninguém sabe o que é. Tem refluxo. Tem refluxo, nunca, não, né? Usa uma medicação, outra medicação, nada dá certo. E o que é, né? Ele tá sendo gerado nesse campo sutil. Se a gente não resolver, e que a nossa medicina moderna ela precisa de dados mais palpáveis para poder tratar, ela vai esperar tu agravar o teu sistema. E daí a gente diz que é quando vem para o corpo físico. Então, o sistema emocional para o Ayurveda e o campo físico, eles já estão no mesmo patamar de desequilíbrio. Então, a gente passa a ter uma desarmonia mais agravada, que a gente diz que é o início da doença no campo físico. E a partir daí, a gente só vai tendo agravamentos. Então, por exemplo,
uma gastrite, um aumento, né, do calor digestivo, em desequilíbrio por muito tempo, a gente pode vir a desenvolver diversas doenças inflamatórias, doenças reumatoides, diverticulite, apendicite, a própria diabetes, né? Eu tô aqui sendo bem aleatória nos exemplos, mas é só para evidenciar que o processo de agravamento ele vai acontecendo a partir de uma disfunção lá inicial no teu campo sutil. Sim. E daí a gente vai tratar, a gente vai ir para uma cirurgia, a gente vai ter um diagnóstico de câncer, a gente vai ter que fazer o tratamento da doença. Claro que vai. Né? Claro que vai ter que usar medicação, claro que vai ter que intervir, muitas vezes até fazer cirurgia. Vai te adiantar? Não vai. Não vai te adiantar. Tu vai ter de novo, tu vai ser reincidivo, porque a base ainda tá... não foi tratada, né? A origem não foi tratada. E muitas vezes a missão toda é essa. Né? Eu vejo assim que quando o nosso corpo ele grita que a gente tem uma doença, é uma oportunidade para a gente se despertar. Porque quando tu tem uma doença grave, ou tu decide viver ou tu não decide. Sim. E se tu decide viver, tu vai ter que mergulhar. Não tem como não mergulhar. Mergulhar nos conflitos até definir... e estabilizar tudo. E eu vejo assim que são véus, né? A gente diz que são os véus de Maia se abrindo, né? Então, tu entra num processo de te melhorar como saúde, né? Todo mundo já teve alguma situação de saúde que foi complicada. E parece que a cada terapia que tu faz, tu descobre mais um aspecto daquilo. Né? E isso vai te aprofundando. No fim de 2, 3, 4, 10 anos que tu busca o teu processo de cura, tu te transformou. E daí é onde as pessoas pegam e falam assim, quando estão passando pela doença, né? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Uhum. E depois de 10 anos que ela decidiu viver, ela entende que aquilo dali era um aprendizado para ela se tornar melhor. Sim, um ser humano melhor. Um ser humano melhor. É difícil, né? É duro isso. Através da dor. Infelizmente, a nossa programação é essa, aprender através da dor, né? Mas tem alguns humanos que não conseguem despertar nem com a dor. Né? A gente conhece, né? Muitos. Dentro da nossa área, muitos não despertam nem com a dor, muito menos com o amor. Eu conceituo, assim, que são as pessoas que têm rigidez mental, né? Que elas olham a vida através de uma ótica e aquilo é intransponível, não tem como olhar de outra forma. Então, o que acontece? Quando surge uma situação de doença que ela construiu, porque ela sempre constrói, a doença não vem de fora... Sim. Mas é de dentro para fora a doença, né? É de dentro para fora, mas aquela pessoa, ela tem uma rigidez que ela não consegue mudar a programação, ela não se abre para o processo de autoanálise. Ela não consegue fazer diferente. Ela não vai deixar, ela nunca vai conseguir deixar de comer a comida que está adoecendo ela. Por quê? Porque ela não aceita que a dor dela é emocional, ela não aceita que tem uma questão com a mãe lá na infância, por isso que ela não aceita tal sabor, por isso que ela não consegue comer tal comida que faria bem a ela. Enfim, é um nível de complexidade que a pessoa não consegue sustentar emocionalmente o processo de melhora. E daí é onde a gente vê muito acontecer. Ai, para, isso daí é besteira, isso daí não existe. Toma tal remédio que tu vai ficar bom. Ah, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tu vai morrer assim. Isso né? mesmo. E daí, para mim, dentro dessa explanação, assim, o conceito sobre doença, ele se constrói dessa forma. E se a gente fizer o caminho inverso, a gente está construindo saúde.
Então, da mesma forma com que tu colocou, para mim o conceito de saúde é uma busca, né? Uma busca diária, porque todos os dias a gente está sendo influenciado sobre o campo das emoções, porque a gente vive muito identificado. Claro que a gente lança mão de várias terapias e meditação, mas é muito difícil tu estar o tempo todo desperto e consciente, né? A gente, inclusive, eu acho que a gente precisa desses momentos para tentar abrir essas amarras que a gente tem, né? Então, às vezes assim, poxa, agora eu cheguei num espaço que eu tô sofrendo. Qual o caminho que eu segui hoje? O que aconteceu? Por que eu tô estressada? Por que eu tô aqui me incomodando, né? O que aconteceu antes? O que aconteceu uma hora antes? O que aconteceu um dia antes? Por detrás vai ter uma frustração, por detrás vai ter uma decepção, uma dor, uma preocupação. Sempre. Né? É um bom exercício para buscar saúde, pensar dessa forma, sabe? Só contribuindo agora, dentro da apometria, que é a técnica que eu desenvolvo mais, é o meu carro-chefe, né? Nós temos um molde etérico aonde a gente busca a origem da doença, a data, inclusive, de quando começou a doença no ser humano. Tu vê só que bacana. E como... Por exemplo, se hoje tu recebeu um diagnóstico, né? Então, a gente faz, logicamente que tem outros cálculos, só falando assim por alto, né? Teria que explicar mais. Mas tu faz um cálculo, volta a 7 anos atrás. E tu vai buscar a origem do trauma, do conflito que a pessoa passou, a dificuldade que ela passou naquele momento, que ali começou, então, é o início da doença que ela desenvolveu, que hoje ela foi diagnosticada. Dá muito certo isso, que chama-se molde etérico. Molde etérico. E o cálculo é sempre 7 anos para trás? 7 para trás. 7 para trás. Sim. E aí tem outros cálculos também, né? Porque nós temos ciclos de 28 anos, né? O ciclo do Saturno. Uhum. Depois tu tem o segundo ciclo do Saturno, mais 28 anos, né? Então, tu pode fazer até uma correlação com a tua primeira infância lá. Uma idade que tu tenha, por exemplo, 35 anos, 34 anos, tu tem uma correlação com a tua primeira infância. Vai dar lá na tua adolescência, né? Fazendo esse molde. E se busca a origem de várias doenças, de vários conflitos, de situações que tu está passando no hoje. Que bacana isso. Que é um baita estudo, né? Sim, sim. Que interessante. Porque daí tu vai mais dentro da tua dor, né? Isso. Tu entende o que aconteceu naquele período que o teu emocional se fechou. Isso. Né? E construiu uma nova rota. Eu tive uma experiência pessoal, que eu ainda quero falar aqui num próximo programa, sobre exatos 7 anos atrás, o início de muitas dores, né, em quadril e tudo mais, e graças a Deus, assim, faz 1 ano que eu não tenho mais dor, mas é bem isso. Eu tive que ir lá para trás. Um caminho, né? Onde resolveu. E o mais interessante é que eu tive o início dessa dor mais evidente há 7 anos, mas a programação era mais antiga. Que eu acho que data essa questão de 28, né? Os ciclos dos 28. Lá na adolescência. A origem, então, é lá na adolescência. A origem é na adolescência. Como era uma questão de base, de quadril, tinha a ver com o feminino. Né? A questão de... Enfim, tem muita coisa bacana para falar sobre isso. Que interessante, né, Evi? Vamos trazer uma hora esse material para cá para a gente conversar. Sim, vamos sim. Ô, Lu, com certeza. Vamos dar... Esse material, na realidade, eu vou oportunizar no nível 2 do meu curso de apometria. Então já vou fazer. Já vou, porque é muito interessante, né?
E até o pessoal que nos assiste, que tiver interesse, né, Lucila, Sim, em poder fazer enviar essa pesquisa. Sim, perguntas. Estamos à disposição. Ô, Lu, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos ver. Pessoal que está nos assistindo em casa, vocês podem estar fazendo perguntas aqui para nós no programa, que a gente vai ficar muito feliz em responder. Inclusive, vocês vão contribuir muito para a construção aqui do nosso conteúdo. Quero lembrar também vocês que a gente tem as nossas páginas do Instagram, do Facebook, Spotify e o próprio YouTube, mais as nossas páginas pessoais, a minha, Eveline Hofmeister, e a Lu Palácio, Lu né? Palácio Terapias. Onde vocês podem estar nos mandando sugestões de assunto, né? Assuntos que vocês têm interesse dentro das áreas integrativas, que vocês já vivenciaram, que tiveram resultado, ou que têm interesse em saber mais, tá? E a gente vai correr atrás para poder estar conversando e trazendo algum profissional da área. Então, vamos lá. A gente tem aqui, eu tinha lido antes umas perguntas. Tem uma da Simone, do Monavon, que é uma parceira minha de trabalho, a Simone das ervas orgânicas. Sim. Uma terapia lá no sítio, que é um banho de mata, isso? Banho de floresta. Ah, que lindo! Que é muito bacana para quem tem ansiedade, viu, pessoal? Quem tiver interesse, depois me chama que eu explico mais. Então, a Simone fez uma pergunta para mim, que é, Ive, dentre as terapias e cursos que você já fez e praticou, qual tu mais te identifica, ou qual mais tu identifica hoje no teu trabalho, tá? Simone, obrigada pela contribuição, pela pergunta, bem importante. E isso é bem interessante, sabe, Lu? Porque muitas vezes dentro da minha abordagem profissional, eu me peguei nessa questão. Será que eu vou para esse lado ou será que eu vou para esse? Será que eu vou fazer isso? Ou será que eu vou trabalhar com frequencial quântico? Será que eu vou trabalhar com ozônio? Será que eu vou trabalhar com rotina diária de Ayurveda? Será que eu vou trabalhar com laser, com lesão, O leque acupuntura? é vasto. O leque é vasto. E o que eu aprendi? Eu aprendi que eu tenho o meu jeito de trabalhar, né? Não existe, gente, não existe certo e errado. Essa dualidade é uma condição que a gente vive. O que a gente tem que saber é se o que a gente está fazendo está sendo feito de forma correta, está sendo norteado através de estudos e de valores corretos. A gente estando bem embasada dentro da nossa área, a gente tendo competência para o que a gente está fazendo, tendo estudado, a gente constrói o nosso método, né, Lucila? Sim. E quando método particular de atendimento. Um método particular de atendimento. Então, hoje em dia, que nem agora, eu estou fazendo a formação em iridologia. Por quê? Porque eu quero contribuir, eu quero trazer mais um aspecto de diagnóstico para a minha área, né? Mas nada disso está distante do Ayurveda, da enfermagem, da acupuntura e uma série de outras abordagens que eu trago. Isso é interessante. É um conjunto de técnicas que tu desenvolveu a tua maneira de atender, assim como eu. Uhum. Várias técnicas assimiladas e eu desenvolvi a minha técnica de atender. E que é única, né? Que é especial. É especial, porque é minha. Isso é muito bacana mesmo. E a gente inspira as pessoas, né, Lucila? Sim. A gente inspira e é muito legal ver, assim, quando um colega de trabalho vem e pergunta, Evi, tô querendo trabalhar com laser. Que curso tu fez? Como é que tu faz? E a gente dá um caminho, né? Ou colegas assim, tô querendo fazer mais uma pós dentro da acupuntura. O que tu tá vendo? Eu que tô agora me formando, a gente tá mais por dentro, assim, do pessoal que tá dando curso. Eu disse, até falei para uma amigona minha, um dia eu ainda vou estudar com a Helena Campilha. Se eu fosse tu, eu faria uma pós lá com a Helena Campilha. Então, a gente trocar essas informações entre os colegas de trabalho é importante. Porque, na verdade, de verdade, a gente é único, né? E cada um merece ter esses recursos para cuidar dos seus pacientes, né? Essas ferramentas estão aí para todos, né?
Com certeza. E eu acho que a nossa missão aqui no podcast é abrir esse olhar também para o pessoal da área da Sim. saúde, né? Isso é uma nova consciência, uma nova essência, né, que o ser humano está formatando nele aos poucos, né? Esse olhar diferente. Olha só, tem uma pergunta aqui da Luciana Luz. Obrigada, Lu, por participar. Ela coloca assim, Lucila: uma doença em evolução, tratando com terapias integrativas, pode ocorrer regressão? Se sim, qual a terapia mais indicada? Ah, que lindo. Obrigado, Lu. Muito obrigado pela participação. Na minha visão, né? Porque são terapias integrativas, são inúmeras técnicas. Eu acho que uma técnica não vai auxiliar a pessoa se está com esse processo adiantado dentro da doença, né? Então, tu tem que fazer um conjunto com a medicina, né? Essa medicina que temos na nossa mão também, com medicamentos. Eu nunca deixo à parte a medicina, né? Eu chamo ela de medicina tradicional porque a gente tem uma outra visão dentro das integrativas, né? Então, a medicação tradicional tem que ser tomada. Mas dentro da nossa área integrativa, eu, como trabalho com a apometria, acho que a apometria vai trazer um resultado fantástico pela busca da origem da doença, no teu aspecto espiritual, no aspecto emocional, né? E trabalhando também com outras técnicas, tipo ozonioterapia, naturopatia, né? Sim. Que você é formada, né? Que você atua também. Eu acho que a gente elucidou um pouquinho essa pergunta quando a gente falou dos níveis de agravamento da doença. A gente entendendo que a gente tem 5 níveis, que a doença vai adentrando, né? A desarmonia vai tendo agravamento, na verdade existe indicação terapêutica em todos os níveis. Né? No Sim. corpo físico, no corpo mental, terapia, Sim. psicoterapia, Psicoterapia. No corpo emocional, e no espiritual. E na distribuição de campo elétrico, né? A acupuntura entra a biorressonância, gente. As metaterapias, elas estão chegando com tudo aqui, né? Todos esses equipamentos de quântica, eles estão sendo cada vez mais usados, tanto em diagnóstico quanto em metaterapia e no campo espiritual. Sim. Né? Então, acho que vale a abordagem em todos, né? E assim, ó, ressaltando dentro dessa pergunta, tem algo muito importante. Se o cliente ou o paciente, nesse caso a pessoa está doente, é um paciente, né? Se o paciente não quer se curar, não existe remédio, não existe técnica, não existe nada que faça ele se curar. Então, quem se cura na realidade é a própria pessoa. A técnica é um coadjuvante do tratamento. O terapeuta também é um canalizador de energia para que a pessoa possa se curar, levar a cura às suas células, né? É um movimento individual, né? É um movimento individual, muito individual. Que eu acho que é isso que a gente perdeu muito da autorresponsabilidade sobre o processo de adoecimento ou sobre a construção de saúde, quando a gente entrega para o outro a responsabilidade, quando a gente coloca para o de fora 100% a responsabilidade, né? A gente vai ter uma melhora de um quadro de inflamação usando uma medicação? Claro que a gente vai ter. Mas quem se sujeitou a estar naquele processo fui eu. Quem me coloquei, que me expus a uma pneumonia, fui eu. Sim. Então, é esse eixo que precisa ser ajustado, né? Então, essa responsabilidade é nossa. Da doença. Lu, tem uma pergunta para ti, da Ana Kruger.
uma querida, obrigada, Ana, por participar, que é o seguinte, eu acho que isso é bem interessante. Qual a diferença entre apometria e radiestesia? De uma forma breve, né? Ah, sim, meu Deus. Porque em é duas longo. palavras. Porque a gente está quase terminando o programa, né? Olha só. Foi rápido. Ana, a apometria é uma técnica espiritual anímica, tá? Dentro da apometria, você pode usar a radiestesia, que é um processo de avaliação de todas as tuas energias do teu campo, né? Então, a radiestesia é uma ferramenta que tu usa um pêndulo, onde tu vai buscar as energias, inclusive da tua casa, tua energia física, emocional, mental, espiritual. Você vai ver quais os órgãos que estão afetados também. Tu pode tudo com radiestesia. Tu pode fazer todas as perguntas para a radiestesia, né? Porque nós temos gráficos para isso. Então, para mim, a radiestesia é fundamental para eu poder desenvolver o processo apométrico com a pessoa. Eu me sinto mais segura, porque eu sei aonde eu estou pisando. Eu sei qual é o quadro que está na minha mão para que eu possa desenvolver o processo apométrico. A radiestesia ela é um instrumento que tu usa dentro do processo de apometria. De avaliação, com certeza. A apometria vai trazer a conclusão, né, do atendimento. Vai fazer uma grande varredura em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as dimensões, né? Então, são duas ferramentas distintas, mas uma auxilia a outra. Duas ferramentas importantes, né? Hoje em dia, a radiestesia a gente usa como recurso para muitas situações, né? Para tudo, Lu, é importantíssima a radiestesia. né? Gente, nós vamos finalizando aqui o momento das perguntas. Quem tiver mais perguntas, pode deixar nos comentários, que no próximo programa a gente também retorna, né? E responde. Sim. De repente, se tiver muitas perguntas no início, a gente primeiro responde as perguntas e depois começa o nosso próximo assunto, Ótimo. né? A gente vai ter... todos os programas, uma perguntinha que vai ficar para os nossos convidados, que é justamente o que motivou a construção do nome do podcast, que é a Nova Essência, né? Então, agora vou fazer para ti essa pergunta, sendo a nossa primeira convidada a responder, vamos dizer assim. Lucila, para ti, o que é o novo humano? Um novo humano é um ser que tem uma nova consciência, porque o ser humano ele traz uma essência divina dentro de si, né? A gente sabe disso, mas nem todos conseguem desenvolver e despertar para a sua essência divina. Então, esse novo humano é um ser humano que tem um olhar diferente para a sua vida. Ele vai procurar trazer saúde para si. Então, ele vai se cuidar no seu corpo físico, emocional, mental e espiritual, dentro de um contexto de conexão divina, né? Vai fazer uma conexão divina diária, como tu falaste no começo ali do nosso programa. Quando tu acorda de manhã, o que tu tem que fazer? Tu tem que te perceber, né? Como tu estás, como que tu vai levantar, como é que vai ser o teu dia. E para mim, esse perceber é uma conexão divina com a tua essência. Então, o nosso programa Nova Essência, nós vamos tentar auxiliar, né, as pessoas a ter uma nova visão sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre os seus problemas, porque nós podemos ajudar, né, dentro das perguntas, as questões que estão trazendo aflição para as pessoas também. Com certeza. Obrigada, Lucila. E para ti, Evi, o que seria um novo humano, essa nova essência, essa nova consciência surgindo? Para mim, o novo humano, se eu fosse parar para pensar anos atrás, era quase que um sonho, era quase que uma utopia. E hoje em dia a gente vê acontecer, né?
essa transição planetária está acelerando tudo e as coisas estão ficando cada vez mais evidentes. E fica muito mais fácil para a gente entender que nós somos o surgimento do novo humano. Não está lá na frente, não está para vir, a gente já está fazendo parte dessa transformação. E como que essa transformação ela acontece? A partir do nosso olhar sobre a vida. Então, para mim, o novo humano, ele caminha bem próximo do conceito que tu abordou. É aquele humano que ele está desperto, que ele percebe como que ele quer caminhar no mundo. Através de valores nobres, valores espirituais e valores de coletividade, né? O novo humano, ele... Valores que estão distorcidos hoje, Valores que estão distorcidos, mas aquele novo humano, ele não se satisfaz em sair na frente. Ele vai levar todo mundo para o aspecto de cura junto. Para mim não me adianta eu estar desperta se todo mundo que eu amo ao meu redor está sofrendo e está triste. Então, se eu sei um caminho, eu vou levar todo mundo junto e eu vou projetar isso. Eu vou projetar isso através do meu pensamento, através de como eu me comporto, através de situações do dia a dia que estão cada vez mais desafiadoras, né? As situações climáticas e, enfim, em todos os sentidos, a gente está sendo exposto a situações cada vez mais intensas, e como que a gente caminha nesse mundo, né? E de uma forma consciente. Então, o novo humano para mim é isso, é aquela pessoa que vai trazer com ele tudo que a gente já conversou hoje no podcast, que é esse olhar mais desperto, esse olhar altruísta, esse olhar que se critica, que tenta fazer diferente em prol de uma sociedade melhor, mas de uma sociedade melhor com elevação espiritual. Sim, com consciência. Com consciência. Consciência universal, que a gente chama, né? Isso, para mim, é o novo humano. E é muito legal a gente ver que isso está acontecendo conosco, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, com os nossos pacientes. As pessoas chegam despertas. As pessoas chegam entendendo o que é projeção, o que é manifestação, o que é tu viver o aqui e agora, o que é tu estar presente, o que é tu realmente estar disponível, né? Então, é muito bonito de ver a construção que nós estamos participando da formação desse novo humano. Verdade. Pode ser utópico, mas estamos no caminho. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Isso aí. A gente se propôs, né, também a desenvolver esse nosso despertar junto com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Com certeza, essa é a grande motivação do podcast, né? O que adianta a gente entender um aspecto se a gente não vai poder mostrar para todo mundo que a gente ama, como que a gente construiu esse entendimento? E muitas vezes a gente tem altos e baixos, como todo mundo, né? Mas a gente já sabe um caminho para se resgatar. Quem sabe vamos todo mundo junto, né? Quem sabe vai todo mundo junto contribuindo com perguntas e inclusive vindo para o programa como convidados, né? Naturalmente. Lu, a gente já está ali com... 1h22 minutos. Ó, 1h22 minutos de programa. Vamos encerrando. Vamos. Né? Vamos encerrando esse programa, agradecendo a todos vocês. Estamos muito felizes, né, Eve, em poder desenvolver esse programa junto com vocês. E nos assistam através dos canais que nós temos: Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. E deixe seu like sempre, nos auxiliando, né, nessa forma. Gratidão a todos e que sejam sempre muito felizes, sempre. Muito obrigada, pessoal. Até breve. Todas as quartas-feiras estaremos por aqui. Um beijão. Vamos nos conectar com a nossa verdadeira essência? E se eu te disser que absolutamente tudo
surgir em ti. Conexão com o divino sem nenhum vínculo religioso. E como seria caminhar consciente? Buscar a verdade interior dentro do equilíbrio corpo, mente, espírito. O novo humano está surgindo. Já te perguntou aonde surge a doença? Vamos conhecer a real da abordagem integrativa? Vamos nos conectar com a nossa verdadeira essência? E se eu te disser que